E aí pessoal, beleza? Meu nome é Danilo, eu sou o pai mesmo e já deu. Deu por hoje esse negócio de ficar falando mal de Pokémon GO. Pois é, pessoal, faz uma semana praticamente que foi lançado o Pokémon GO aqui no Brasil. E junto com um fenômeno que foi esse jogo, que está sendo esse jogo, não só aqui, como também nos outros lugares onde ele já tinha sido lançado antes, surge um monte de notícia, um monte de gente falando a respeito dele. E muita gente querendo dar uma de diferentão, cara super descolado, muito maduro, e que não jogaria Pokémon. Aí o cidadão começa a dizer que esse jogo fica alienando as pessoas, coloca as pessoas em perigo, onde já se viu vai ter um monte de assalto, onde já se viu as pessoas não prestam mais atenção quando andam na rua. Aí não satisfeito, posta fotinho de gente caindo no buraco com o logo do Pokémon GO, posta imagenzinha de gente caindo de lugares porque tava jogando Pokémon GO, forja situações que não existem. Tem youtuber por aí, inclusive, que fica postando vídeo dizendo: roubaram meu celular enquanto eu jogava Pokémon. Mentira! O cara não foi roubado, nada, não. Ele só tá querendo atrair views pros vídeos dele. Então eu resolvi fazer um vídeo aqui falando de coisas positivas a respeito do jogo. Porque eu acho que realmente toda inovação tecnológica, e o Pokémon GO é uma inovação que tá sendo trazida aí pela Niantic e pela Pokémon pra mudar um pouco a nossa forma de se relacionar com jogos, com a própria realidade aumentada, que é esse negócio que eles fizeram aí, que é super legal. Bem, pra quem não sabe, um resumo rápido da história é que Pokémon GO é um aplicativo que usa realidade aumentada para mostrar imagens de monstrinhos chamados Pokémon como se eles estivessem no mundo real, e você pode capturá-los e pegá-los para você. E ele usa também geolocalização para colocar pontos no mapa para que você tenha que ir até eles para conseguir jogar. Então eu tenho que ir até um ginásio Pokémon para poder batalhar contra alguém, lutar contra alguém. Eu tenho que ir até um determinado ponto chamado Pokéstop para pegar itens para que eu consiga continuar jogando. Ou seja, é um jogo que, se você ficar parado num lugar com a cabeça abaixada e olhando para sua tela, você não vai conseguir jogar. Você tem que se movimentar, você tem que andar e você tem que interagir com outras pessoas. Ainda tem algumas coisas um pouco limitadas quando se fala nessa história de interagir com outras pessoas, mas já existem várias coisas aí acontecendo que estão bem interessantes. Essa semana eu fui para pós-graduação, eu estudo perto da região da Avenida Paulista, e resolvi descer num metrô antes e ir andando até o lugar onde eu faço aula, justamente para ver como que tava a situação na rua. Era 7 horas da noite, né? Nessa época do ano já tá escuro aqui em São Paulo. Então eu percebi várias coisas acontecendo. Onde tinham estádios Pokémons, tinham pessoas juntas, conversando, jogando, vendo o que um tinha, o que o outro não tinha. Pessoas que, como eu, conhecem muito mais do universo Pokémon, conhecem muito mais das regras de Pokémon, explicando para outras pessoas, gente gravando vídeo, mães falando com filhos. Era um negócio meio maluco, se você for pensar. Né? E foi bem interessante, eu joguei lá num ginásio, consegui vencer o ginásio, fiquei lá. O que eu via era justamente o contrário da maioria dessas críticas. Eu via muitas pessoas interagindo entre si. Obviamente o jogo ele pode trazer mais distração quando você está andando sozinho jogando, mas aí as pessoas estavam em grupos, elas estavam se ajudando, e isso acaba sendo muito mais positivo. Mas existem alguns pontos que o jogo trouxe. Vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para uma reportagem que vai falar da maioria das coisas que eu vou falar aqui, mas eu queria falar de 5 pontos ou aspectos positivos do jogo. Aspecto número 1, tem várias pessoas que têm problema de autismo, né, que tem essa característica, e que elas estão conseguindo conviver melhor ou começar a conviver e vencer alguns medos por conta do jogo Pokémon GO. Tem até um caso relatado na matéria que eu vou colocar aqui, de um menino de 17 anos lá da Inglaterra, que ele tinha uma certa crise de ansiedade toda vez que ele ia sair de casa. A mãe dele foi lá, instalou o Pokémon GO no celular dele, e aí pela primeira vez em muito tempo ele saiu de casa, passeou por 3 horas com eles, e depois eles foram num parque e ele conseguiu inclusive conversar com uma outra pessoa que também estava jogando Pokémon GO e que ele a princípio não conhecia. Pra você, meu amigo, isso pode parecer extremamente simples e normal e comum, e dizer: ah não, mas agora com Pokémon GO as pessoas não vão se falar mais, porque vão ficar só no joguinho, e blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá blá. Agora veja o impacto positivo que isso causou na vida desse menino. Um outro caso, fazendo as pessoas saírem de casa, causa alguns encontros e inclusive causa algumas coisas muito positivas. Um outro caso, que também foi na Inglaterra, um grupo de jovens saiu de noite para jogar Pokémon GO e percebeu um senhor numa rua, né, numa estrada, na verdade, caído. Foram lá, ajudaram esse senhor, ele tiveram que fazer massagem cardíaca, chamaram o resgate, ficaram esperando o resgate. Depois, a própria mãe dos meninos, quando foi dar uma entrevista para um jornal local,
falou, olha, tem muita gente que critica o fato de você ter que sair pra andar com o Pokémon GO, mas olha, se eles não tivessem saído pra andar, talvez esse senhor não estivesse nem aqui, ele tinha 50 anos, pelo que fala na matéria. E o próprio fato de você ter que sair pra andar faz com que algumas coisas aconteçam. Tem pessoas que não faziam exercício físico há muito tempo. E aí, como a questão do Pokémon GO, de você ter que caminhar, mesmo que você ande pouco, mas faz com que você tenha que andar alguma coisa, sair de casa, ver algum lugar, separar um tempo para passear mesmo por alguns lugares e conseguir ver algumas coisas diferentes. Falando de caminhar ainda, o Pokémon GO está fazendo com que crianças em hospitais saiam da cama. Tem um hospital em Michigan, nos Estados Unidos, que ele está incentivando bastante as crianças da ala infantil do hospital a jogarem o Pokémon GO, porque o hospital, que é consideravelmente grande, tem vários Pokéstops dentro dele. Então, as crianças têm que andar de uma ala para outra do hospital para conseguir pegar um Pokéstop e pegar itens. Faz com que a recuperação, a saída da cama e uma série de coisas positivas aconteça com aquelas crianças. E aí foi feita uma campanha, inclusive, com pessoas da comunidade em volta do hospital para que elas coloquem... Dentro dos Pokéstops tem um tipo específico de item que você pode colocar nele e aquele item fica atraindo Pokémons para aquele lugar por 30 minutos. Então, as campanhas do hospital para a parte infantil eram, se você tiver esse item sobrando, se você puder comprar esse item, porque o jogo tem partes pagas dentro dele, você não precisa comprar para jogar, isso também é outra história que o pessoal começa a falar que, para tentar fazer uma matéria, falar, não, você vai ter que pagar para jogar o jogo. Não precisa, eu estou jogando já há uma semana, não gastei um centavo, mas tem gente que compra e que gasta dinheiro com isso. E o hospital falava, se você tiver algum item desse que atrai Pokémon sobrando, coloca no hospital, coloca nos Pokéstops do hospital para que as crianças consigam ter mais como brincar e isso ocupa o dia delas e traz menos tristeza e é uma situação muito positiva. O que leva ao quarto item, que é ajuda a tratar depressão. Tem vários relatos no Twitter, tem vários relatos na internet de pessoas que tinham característica depressiva, que não saíam de casa há muito tempo, que não tinham vontade de levantar da cama e que por conta do Pokémon GO também acabaram revertendo esses casos. E por último, das coisas que eu queria falar é que ele ajudou a criar novos negócios. Eu já tinha visto matérias de pessoas nos Estados Unidos ou na Inglaterra ou em outros países que tinham lançado Pokémon GO, que haviam lançado serviços personalizados para treinadores Pokémons que quisessem sair para capturar os bichinhos. Então eles tinham uma espécie de Uber do Pokémon, em que você podia contratar e sair com um carro te levando para caçar os Pokémons em lugares que conhecidamente tinham bastante Pokémon. Não demorou nem um dia depois que o jogo chegou aqui no Brasil e nós já tínhamos serviços similares por aqui. Em Belo Horizonte, por exemplo, o serviço custa R$ 35,00 por hora e um carro te pega e te leva nos principais pontos onde tem mais Pokéstops, onde tem mais Pokémons, para que você possa caçar os bichinhos. Olha que legal. Um outro serviço lá em Fortaleza custa R$ 25,00 por hora e um motoboy vai também, te busca e te leva. E o engraçado é que em vários casos desses que eu comentei com vocês, regras começam a ser criadas, filtros começam a ser aplicados. Então, por exemplo, esse cara motoboy, ele fala, beleza, eu levo, mas se for uma criança, se for menor de idade, eu só levo se o pai autorizar, eu só levo se tiver um adulto responsável, que assine um termo, que tenha uma documentação, que possa se responsabilizar por aquela criança, por aquele menor de idade, aquele adolescente, sei lá, enfim. E no caso do hospital das crianças lá nos Estados Unidos, começaram a criar algumas regras, colocar cartazes, por quê? O hospital é um lugar em que você não pode, por exemplo, ficar tirando foto de qualquer coisa, de qualquer pessoa que está no hospital. Então haviam orientações específicas para você pode tirar fotos, aqui é um Pokéstop, aqui em volta tem um Pokéstop, mas não tire fotos de quem não seja da sua família. Pode tirar foto com os Pokémons, pode tirar foto do lugar, mas tenha cuidado com isso. E eu lembro que quando meu pitoco ficou na UTI, tinha uma mesma orientação dessa, ó, você não pode entrar com câmera, se for tirar foto, você tem que entregar para a enfermeira, é ela que tem que tirar a foto, para evitar algum constrangimento de você tirar uma foto e aparecer uma criança que não é seu filho na foto. Então isso começa a fazer com que várias coisas dentro da nossa sociedade comecem a se transformar e a se mexer em volta dessa questão da geolocalização, da realidade aumentada, que não era uma coisa da nossa realidade, e que acaba trazendo uma série de discussões desses tontos que não sabem ver outras pessoas se divertindo e começam a botar defeito, a querer colocar empecilho, a dizer que é coisa do diabo, colocar um Pokémon em cima de uma pessoa, sendo como se a pessoa estivesse sendo cavalgada pelo Pokémon. Amigo, é um jogo. Você joga se você quiser. Não chegou um Pikachu aqui na minha casa e me obrigou a colocar o jogo no meu celular. Não vai chegar um Pikachu na sua casa e obrigar o seu filho a jogar. Claro,
Precisamos ter cuidado? Precisamos ter cuidado. Precisamos orientar sobre os perigos de andar com o celular distraidamente na rua? Precisamos. Independente de Pokémon GO, independente de WhatsApp, independente de Facebook, pessoas já andavam distraídas com o celular na mão antes de Pokémon GO. Pessoas já causavam acidentes de carro porque dirigiam falando no celular ou escrevendo mensagem no WhatsApp no celular antes de Pokémon GO existir. Vamos sim orientar, falar a respeito desse assunto, mas não vamos vilanizar um jogo que não é vilão de nada dessa história. Mas essa é a minha opinião, gostaria muito de saber o que você acha. Se você concorda, se você discorda, coloca a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Não deixe de se inscrever no canal para receber avisos sobre os próximos vídeos, ative as notificações aqui embaixo e volta semana que vem, que toda semana tem vídeo. Eu vou gostar muito de conversar com vocês. Até mais!